E aí, galera? Voltemos. Pam, 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 pam. Belezas? Vamos lá? Vamos seguir o fluxo aqui. Pam. Deixa eu passar o Riskovski aqui no meio. Beleza. Tem alguém falando aqui comigo. Bom dia, Tami, Lucas. Então, ó, nós estamos no livro 3, tá? Estamos no livro 3, no capítulo 4 e na página 65. Então, página 65. E agora nós vamos retomar aqui o exercício número 5, que o Gabriel tinha pedido para eu fazer. Então, vou desenhar aqui um plano inclinado, novamente, again. Esse ângulo aqui, ó, nós sabemos que vale 30 graus. Vamos desenhar ele aqui. graus, beleza? Temos aqui uma esferinha que... Vou deixar ela mais para cima dessa vez. Aí. Pronto. E essa é a esfera que ele chama de A de amor. Então, vou colocar aqui A. E também tem uma esfera, que é a esfera B, de Brasília. Vou desenhar aqui agora a polia. E vamos fazer aqui a interligação dos cabos aqui, né? E aí, a gente tem aqui... Pronto. Esse corpinho aqui é o corpinho B. E ele fala para a gente o seguinte: o sistema está em equilíbrio, né? E quer saber justamente a massa... Ó, ele deu para a gente a massa do B, que é 80, e quer saber a massa do A, né? Então, é só MA. Ele quer saber, e o MB é igual a 80 quilogramas. Então, a gente faz o que, primeiramente? A gente representa as forças, né? Método Despacito, né? Então, tudo que tem massa tem um peso e é na vertical para baixo. Então, tá aqui também. Só que esse peso, aqui no plano inclinado, nós aprendemos lá no final do semestre passado, que isso pode ser decomposto em um PY, que é na mesma componente da normal, né? E o PX, que é tangencial. Então, como ele está apoiado sobre uma superfície, ele tem aqui uma normal, né? E também vai ter uma força de tração que está impedindo que ele desça, né? Da mesma forma, tem uma força de tração impedindo que ele desça. Então, vamos dar nome a essas forcinhas aí, ó. Eu vou chamar essa aqui de peso do B. Essa aqui vai ser a tração, que também vai ser a mesma da verde escura. Essa vai ser a normal. Esse aqui vai ser o PY. Esse aqui vai ser o PX. Uma vez que a gente faz essa decomposição, a gente pode tirar esse peso aqui. Opa! Podemos tirar esse peso aqui. Que raiva.
Fica aparecendo propaganda do CorelDRAW aqui. Beleza. Então, o que a gente pode entender aqui? Podemos interferir aqui, né? Ó, vou fazer uma análise no corpo A e a gente vai fazer uma análise também no corpo B. Aqui, ó, no corpo B. Então, isso vai ficar assim, ó. No corpo B, eu vou começar... Gente, você sempre começa pelo corpo que tem menos força, tá? Para ficar mais fácil. Então, ó, se está em equilíbrio, força resultante aqui é igual a zero. Ou seja, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo? É. Então, a minha tração é igual a quem, gente? Ao peso de B, que vale quanto? Ué, professor, é a massa vezes a gravidade. Então, isso vai ser a massa 80 vezes 10, que costuma dar 800 newtons. Só aumenta um pouquinho a letra, que está meio pequena. Então, aumenta. Vou até mudar aqui, ó. Aí, ó, que gracinha. Gente. Ai, Tite, mas você, hein? Pronto. Já no corpo A, eu vou fazer uma análise em X apenas, porque em Y não vai me servir de nada, uma vez que eu não tenho atrito, né? Ele fala para a gente aí, ó, que são livres de atrito. Então, em Y não serve para nada. Então, em X, eu tenho que a força resultante em X é zero. Portanto, tudo que está para cima, a tração, é igual a tudo que está para baixo, que é o PX. Então, essa tração eu sei que vale 800, acabei de calcular. E o meu PX é quanto? Professor, PX é peso vezes o seno do ângulo θ, aí, ó, seno de 30. A gente fez isso lá em plano inclinado. Então, o peso é massa vezes a gravidade, o seno de 30 é quanto? Meio, 0,5. Então, 800 é igual a massa vezes a gravidade, que é 10, vezes 0,5. Ou seja, 800 é igual a massa vezes 5. Quem está multiplicando passa dividindo. 800 dividido por 5 costuma dar quanto? Professor, 160 quilogramas. Esse é o peso aí da nossa massa A. Gabriel, dúvida? Conseguiu entender? O Gabriel tá aí, gente? Deixa eu ver. Ah, tá sim. Beleza, então. Daniel, Braga e Barbacena estão sumidinhos, hein? Gracinha, gente. E aí, Bruninho? E aí, Nicole, Melissa, John Victor, Gustavo, Vitor Henrique. Bom demais vocês aqui, viu? Bom demais. Então, pessoal, posso seguir aqui? Bom, dessas questões aí eu já fiz algumas, agora a gente precisava de iniciar um conteúdo novo, que é a estática do corpo extenso, tá? Se caso tenha mais alguma dúvida aí, vocês podem me procurar no Instagram que eu atendo vocês, beleza? Ó, professor, eu não entendi essa aqui, eu faço lá para vocês, tá? Sem grilo. Porque senão a gente não consegue evoluir no nosso conteúdo. Então, só me ajuda a lembrar aí. Eu tinha colocado tipo assim, ó. A gente fez, eu acho que foi assim, né? Conceitos básicos. Então, vamos falar assim, ó. Repeteco de estática. Aí eu fiz, eu acho, né? Letra A, conceitos básicos, que for, né? O que é ponto material? O que é corpo extenso? O que é o movimento de rotação? O que é o movimento de translação? O que é equilíbrio? E aí a gente viu que a gente tem um equilíbrio que pode ser estável ou um equilíbrio instável, lembra? Lembra, professor. Teve até aquela questão das pedras lá. Ó, estável e instável. Lembro, sim. Depois, aí a gente começou a falar sobre a estática do ponto material na semana passada, né? E aí a gente viu que eu posso resolver qualquer exercício de duas formas. Ou pelo método da decomposição, ou pelo método
poligonal. Lembrando que o método poligonal só pode ser feito para 3 vetores e 2 perpendiculares. Porque senão não vai ter um ângulo de 90 e não dá certo, né? Aí fica mais chato. Então, eu quero crer que hoje eu devo falar sobre a estática do corpo extenso. Beleza? Mas antes disso, eu preciso fazer uma questãozinha aqui do Enem, né? Que caiu ano passado. Deixa eu achar ela aqui para a gente fazer. Só para ficar bem chique. Não, já sei. Para a gente, como já é 10 e 1, já sei. Eu vou fazer depois essa questão com vocês, tá? Na semana que vem, vocês me lembram, eu faço ela com vocês. Então, a estática do corpo extenso, gente, agora, então, ó, esse aqui já é episódio de hoje. Então, ó, a estática do corpo extenso, ó, vamos, a partir de agora, levar em consideração as dimensões dos corpos. Então, vejam bem, quando eu tenho a seguinte situação, ó, vou desenhar aqui um chãozinho, vou desenhar uma geladeira, ó, Brastemp, meu bem, tá? Aqui é coisa chique, obrigada. Ó, vou até colocar assim, ó, Bzão de Brastemp. Hã? Que isso, professor, que ridículo. Obrigado, eu tô ganhando dinheiro para isso mesmo. Então tá aqui, ó, a geladeira. Gente, a partir de agora você vai ver comigo o seguinte. Se eu empurrar esse negócio aqui, ó, até então, você falava para mim o seguinte, ó, professor, vai movimentar, né? A geladeira, pá, beleza, tá. Até então, você falava assim. Agora, a partir de agora, você vai ver que é o seguinte, fala assim, professor, além de movimentar, pode ser que esse negócio aqui, ó, faz isso aqui, ó, chablau, ó, rotacione. Ah, professor. Então, dependendo do ponto de aplicação, ó, dependendo do ponto de aplicação da força, a geladeira irá rotacionar. Ou melhor, o corpo, né? O corpo, aí eu vou colocar aqui, ó, a geladeira irá rotacionar e não apenas deslocar. Beleza? O que é isso aqui? Ah, olha, não sabia que tinha isso não. Não dá para fazer 2 quadros. Até aqui, alguma dúvida, meu povo, minha pova? Gente, vocês param de mandar sono aqui para mim, tá? Eu já tenho o suficiente. Ainda mais nesse tempo em frio. Aí vocês ficam assim, ai, que sono, que sono. Aí esse trem chega até aqui em mim, ué, pelo amor de Deus. Então, olha só, a partir desse instante, então, a gente vai definir uma nova grandeza. Então, a gente vai falar aqui, ó, da A grandeza momento de força. Ou, cuidado, não é um momento linear, que é a quantidade de movimento, não, tá? Momento de força ou torque. O que é isso, professor? Essa grandeza, quem quiser acompanhar, vai estar lá na página 68 do seu livro, tá? Do livro 3. Página 68, livro 3. Pronto. Então, o que ser isso, professor? O que é essa tal dessa grandeza momento? É a grandeza que mede ou que quantifica a tendência de uma força rotacionar um corpo. Vamos lembrar qual que é a diferença de rotação e translação?
rotação, melhor, translação. Vamos começar com ela. Translação é quando eu faço um movimento aqui em que todos os pontos se movem de forma paralela. Assim, 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 né? Todos estão se movendo paralelamente. Agora, a rotação é quando eles giram ao redor de um ponto fixo. Vamos supor que seja aqui esse pontinho vermelhinho aqui, ó. Então, quando eu rotaciono esse negócio, então um ponto aqui, pelo menos um, vai ficar fixo. Beleza? Ah, então tá bom, professor. Então, isso é a TAR da rotação. Yes. Então, tá bom. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu meço isso? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma barra, e essa barra, uma chave de roda. Ah, pode ser, uma chave de roda. Então, ó, agora como é que eu vou desenhar esse trem? Não dá para fazer inclinado? Já sei. Que isso, hein, professor? Aham, danadinho. Então tá bom, deixa eu ver. Alguém falou aqui comigo, deixa eu ver o que foi falado. Professor, desculpe interromper, mas o Célio não passou nada sobre aparecer em alguma aula para voltar sobre as aulas presenciais. Não, para mim também não tem nenhuma instrução, não, tá, Duda? Sobre aulas presenciais, não, mas eu vou passar para ele aqui que vocês estão, assim, ouriçadinhos, interessadinhos em saber disso, tá bom? Pode deixar que eu vou passar para ele aqui. Então, tá bom. Então, olha só. Pessoal, quando a gente tem uma forcinha aqui, ó, essa forcinha, tipo essa aqui, ó. Opa, mas não precisa ser assim, né, Itinho? Pode ser mais assim. Essa forcinha aqui, ó, ela está atuando, vou colocar ela mais aqui pro meio, aqui assim, ó. Ela atua de uma forma tal que ela tende a rotacionar esse negócio aqui no sentido horário. Você concorda comigo? Uai, professor, eu faço essa força quando estou com o parafuso lá, né? Eu faço essa forcinha. Então, olha só, tem como calcular essa tendência de rotacionar, que é o momento de força. Ah, é? É. Então, eu vou desenhar aqui um negócio em rosinha que vai ser o eixo, tá? Ó, aqui é o parafuso, né? E esse parafuso aqui, ó, o eixo da nossa barra, o ponto em que é fixo e que ela rotaciona é justamente nessa imediação. Esse pontinho aqui, ó, laranjinha aqui, ó, é o ponto em que ela vai ficar fixa, né? Na verdade, vai ser o centro do parafuso, tá? O centro do parafuso. A gente vai considerar o eixo, que é o ponto em que vai ser fixo, em que vai girar esse negócio. Então, esse aqui. Então, olha só, sabe o que você vai fazer? Você vai desenhar, depois você anota, presta atenção. Você vai desenhar uma linhazinha aqui assim, ó, que passa no eixo, e uma linha que passa aqui, ó, que é a linha de ação da força. É, professor? Tá passando aqui assim, ó. Tá. E aí, a distância formando 90 graus, hein? A distância formando 90 graus entre o eixo e a linha de ação da força é o que a gente chama de braço. Ah, professor, braço? É, braço da força. Ah, e a gente representa pela letrinha B de birosca. E, claro, tem a forcinha F aqui, ó. Então, o momento de força vai ser o produto da força vezes o braço. E aqui eu vou ter um mais ou menos, por quê, professor? Porque esse momento pode ser positivo ou também pode ser negativo. Ah, é, professor? É. E quem que indica isso? Aí depende do exercício, né? Mas, via de regra, é convencionado, ó, normalmente, tá? Assim como é convencionado, normalmente uma força para cima é positiva e para a direita também, assim como o eixo cartesiano, então é convencionado que
Sim, vou até confirmar aqui do seu livro, ó. Quando ela tende a girar no sentido anti-horário, vai ser positivo, tá? É convencionado isso, mas, na boa, eu nem uso isso aqui, ó. Por isso que eu olhei. Né? No exercício, você faz a sua convenção. Né? Ah, pode, professor? Pode. Ah, que doido. Então, esse momento aqui não ficou legal, não. Vou fazer de novo, peraí. Momento de força é igual a força vezes o braço da força. E aqui eu vou colocar um mais. Só um minutinho, tá? Ai, ai. Não, quando isso acontece. Força vezes o braço. Mais ou menos. Então, tá bom. Tá. Mas aí, antes de você copiar, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Vamos imaginar que essa aqui, ó, seja a força F1, F, né? E aqui eu vou desenhar uma outra forcinha, que vai ser uma força F2. E vou colocar aqui em 18. Pronto. Pessoal, toda essa força F2 está produzindo rotação no corpo? Aí você fala, não, professor, sabe por quê? Porque se eu fizer a decomposição, você vai ver que parte dessa força está atuando aqui na horizontal, e na horizontal, professor, eu não tenho rotação, eu tenho deslocamento horizontal. Eu estou fazendo a barra fazer isso aqui, ó. Ah, entendi. Então, quem que vai fazer esse negócio girar no sentido aqui, ó, que nesse caso vai ser no sentido anti-horário? Vai ser a componente. Então, ó, o F2x produz, professor, uma tendência de deslocamento. Já o F2y, esse sim, ó, o F2y, esse sim produz uma força, né, um momento, uma tendência de rotacionar esse corpo. Então, vamos escrever isso aqui, né, ó. Vou escrever o que é cada um desses negócios. M é o momento de força, ou torque, e a unidade é essa mesmo, ó, Newton vezes metro, tá? Ah, então tá bom. Professor, mas Newton vezes metro não é Joule? É, Joule quando eu provoco deslocamento. Aqui eu estou provocando deslocamento? Ah, não, professor, é rotação, né? É. F é a força. B é o braço da força. O que é o braço? O braço é a distância entre a linha de ação da força. Quem que é a linha de ação da força mesmo, professor? É essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Que eu tracei aqui, ó. Ah, tá. E a linha de ação do eixo? É essa aqui, ó. Ah, tá. Então, eu vou colocar aqui, professor, ó. É a distância entre a linha de ação da força e a linha de ação do eixo, formando 90 graus entre eles. Professor, e quando não forma? Tipo esse caso aqui, ó. Tipo esse que você vai mostrar agora, ó. Ó, a linha de ação do eixo está aqui, a linha de ação dessa força, professor, está aí, ó. Não formou 90 graus nem aqui, nem na China. Por isso mesmo que eu estava te falando, ó. Quando você tiver essa situação,
não é totalmente essa força F2 que produz deslocamento, que produz rotação, só uma componente. Né? Então, olha só, então vamos escrever isso aqui, ó. Quando a linha de ação da força não é paralela, né? Que aqui você está vendo, está formando 90 graus, né? Do braço com os dois, então é paralela. Não é paralela. A linha de ação do eixo, devemos decompor a força F2, que é esse caso. E aí a gente vai perceber que aqui em F2, o que aconteceu? O F2x, ó, tende a deslocar o corpo horizontalmente. Ou seja, o momento do F2x é zero. Por quê? Porque ele não quer rotacionar. Já a F2y, essa sim, tende a rotacionar o corpo. E aí, o momento de F2y vai ser maior, diferente, né, de zero, ó. Eu vou colocar aqui igual a zero, mas vou colocar aqui, ó, o símbolo do diferente, para ficar bonito, ó. Não vou colocar maior, porque conforme o sentido, né, você pode ser positivo ou negativo, né, mas ele é diferente de zero. Tá, professor, e como é que eu vou fazer esse negócio? Então, ó, só para terminar e você poder anotar, já são 10h18. Nossa aula vai até 10 e... Esqueci. 10 e... Acho que é 10h30, né? É, 10h30. Obrigado, John. Obrigado. Então, aí olha só, eu vou apagar esse negócio aqui. E a gente vai agora, ó. Então, aí eu deixo você anotar de boas, tá? Então, para as forças que não são perpendiculares à barra, ou seja, que a linha de ação não é paralela à linha de ação do eixo. Professor, que tanto de trem é esse? O que é isso? Pelo amor de Deus. Calma, que eu vou escrever para vocês. Ó. A força F, você vê nitidamente que ela é perpendicular à barra. Está formando 90 graus. E é paralelo, olha só. A linha de ação dela com a linha de ação do eixo é paralela. Já, nesse caso aqui, ela é perpendicular? Professor, não está formando 90 graus para a barra e a linha de ação não é paralelo. Ah, tá. Então, é isso que você está escrevendo. Para essa força F2... Opa! Não! Vou até colocar assim, ó. Ou seja, forças tipo AF2. O que você vai fazer? Então, aí, olha só, a gente vai decompor esse negócio, né? E aí, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Tá? Supondo alfa. Tá bom, senhor. Então, se eu tivesse esse ângulo alfa aqui, ó, então o que eu faria? Eu faria o seguinte, que o seno de θ é quem? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de alfa... Ixi, como é que eu vou fazer alfa? Não, vou fazer alfa não, gente. Vou fazer outro negocinho aqui, ó.
Vou chamar isso aqui de ângulo A, tá? Para ficar mais fácil para mim, ó. Azinho. Pronto. Então, o seno do ângulo Azinho vai ser cateto oposto F2Y sobre a hipotenusa, que é F2. Como é que você sabe disso, professor? Ah, porque não está perpendicular? Ah, tá. Então, forma um ângulo 90. Então, é como se eu tivesse essa situação aqui, ó. Eu tivesse o F2 aqui, eu tivesse o F2Y aqui, perpendicular, e o F2x seria esse pedacinho aqui, né? Ah, entendi, prof. Então, tá bom. E aqui está formando um ângulo de 90, ó. E aqui está o meu ângulo Azinho, né? É. Ah, agora eu entendi. Então, esse negócio vai ficar assim, ó. Quem está dividindo passa multiplicando. Então, F2y vai ser F2 vezes seno do ângulo A. Então, se eu substituir lá no momento, que é força vezes o braço, logo, o meu momento de força vai ficar quem? Momento é igual a força, que é a força F2Y vezes o braço dela. Porque agora, professor, ó, agora sim, ó, elas estão aqui, ó, paralelas, ó. E o F2Y, ele é perpendicular. Ah, professor, agora sim, né? É. Então, esse momento M', né? Porque para diferenciar do primeiro lá, M' vai ser, quem que é o F2Y? Ah, professor, vai ser F2 vezes seno do ângulo A, vezes o braço. Então, por isso que muitas das vezes, no seu livro nem tem, mas tem muitos livros que vem assim, ó, M2, M', né? Vai ser F2 vezes o braço vezes o seno do ângulo entre eles aí, tá? Vou até aumentar isso aqui de 24. Professor, vai de novo agora para fixar, porque agora foi muita coisa. Vou de novo, olha só. Nós temos a seguinte situação. A situação é, até então, nós estávamos na estática do ponto material, que é as dimensões do corpo, para a gente, ó, não interferia nada. Agora, a gente vai levar em consideração essas dimensões e vamos ver o seguinte. Numa situação como essa aqui da geladeira, olha só, se eu faço uma forcinha aqui, ó, mais do que mexer, ela pode até rotacionar, porque está muito em cima, né? O ponto dela, o eixo dela está aqui embaixo. Então, quanto mais para afastado, maior é a tendência de rotacionar, porque vai ser maior o braço. Então, ó, dependendo do ponto de aplicação, o corpo irá rotacionar e não apenas deslocar. Então, aí a gente entendeu, né, essa grandeza momento ou torque, que é a grandeza que mede, ou seja, quantifica a tendência de uma força rotacionar um corpo. Então, se eu tenho aqui uma força F numa chave de roda, a tendência dela é, ó, rotacionar esse negócio, né? E como que eu calculo isso? O momento vai ser a força, o módulo dela, vezes o braço. E o braço é o quê? É a distância entre a linha de ação, né, da força e do eixo. Claro que aqui, ó, eu tenho que formar 90 graus entre eles, ó. 90 graus aqui e 90 graus aqui. Ah, então tá bom. Então, ó, o momento é o M, que é dado em Newton vezes metro, a força é em Newton e o braço é em metro. E o que é o braço? É a distância, né, como a gente viu aqui, ó, entre a linha de ação da força e a linha de ação do eixo. Quando a linha de ação, então esse aqui é o caso mais simples, né, para a gente fazer. Quando a linha de ação da força não é paralela à linha de ação do eixo, a gente decompõe, que é o caso da F2, a gente faz a decomposição em F2x e F2y. O F2x não vai rotacionar, ele vai só fazer o quê? Mudar de direção, né? Ou melhor, mudar de direção não, mudar, fazer deslocamento. Já o F2y, esse sim tende a rotacionar. Né? Por quê? Porque ele está aqui, ó, fazendo... Né? E aí eu defini com vocês, ó, então, para as forças que não são perpendiculares abaixo, tipo F2, né? Ou seja, que a linha de ação não é paralela, olha a linha de ação dela, olha a linha de ação do eixo. Não é paralela à linha de ação do eixo,
Então, o que você faz? Força do tipo F2, seno, né? Você vai ter que decompor esse negócio. Então, a decomposição, você vai ter F2Y e F2X. Pode parar de mandar sono para mim, porque eu estou com muito, tá? Obrigado. Então, olha só, o que acontece, gente? Esse F2Y aqui, ele agora é perpendicular, né? Então, ele produz a parte de rotação. E aí, a gente chegou nessa forma. Pessoal, eu vou deixar vocês copiarem em 2 minutinhos, mas antes de... Aí, na semana que vem, eu queria que vocês me lembrassem, tá? Porque senão não vai dar tempo de você copiar. Senhor, você ficou de passar um simulador. Tarefa para o lar. Eu não vou passar muito, eu vou passar só a página 71, a 13 e a 14, tá? Então, ó, página 71, então, para o lar. Página 71, exercício 13 e 14. Só para falar que não teve. Tá bom? Só para não falar que não teve. Tem que ter. Pessoal, dúvida até aqui? Senhor, eu não vi aplicação disso, exemplo. Pois é, aí na semana que vem nós vamos fazer mais aplicações, vamos fazer mais exemplos, vai ficar mais claro. Por isso que eu não vou passar muita tarefa hoje para você, vou deixar você mais folgadinho aí. Belezas? Dúvidas, questionamentos, objeções, indagações? Fiquem com Deus. Ótima semana, bom descanso. Eu vou ter que tomar um café ali, porque não tem lógica, não, é? Tanto que eu tô abrindo a boca aqui, meu Deus! Ódio. Com Deus também, Gabriel. Tchau, tchau, Dudinha. Boa semana a todos vocês. Vou deixar aqui para vocês copiarem, tá? Tchau, pessoal. Beijão para vocês. Até terça. Vai cair a qualquer momento aí. Tchau, Cirão. Tira print aí quem terminou de copiar, hein?